Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Estou muito feliz que vocês estão curtindo aí as pessoas e as histórias que a gente está contando aqui, mostrando o quanto o estado de Sergipe é rico em histórias inspiradoras, em talento principalmente. Então a gente fica muito feliz de estar compartilhando para vocês em qualquer lugar do mundo que o YouTube aqui nos proporciona levar essa fonte de inspiração, não só para os sergipanos, mas para todo mundo aí que se interessa nos assuntos que a gente sempre traz. Música, entretenimento e empreendedorismo, histórias inspiradoras, beleza? Bom, a convidada de hoje é uma convidada bem especial. É uma parceira nossa aqui também, aqui no Badalando. E ela tem uma história muito contagiante. Ela é mulher empreendedora. Ela também tem uma atuação muito forte nas redes sociais. E o negócio dela é empoderar mulheres a ter o seu negócio. Então, para entender como essa empreendedora criou todos os negócios e a legião de fãs que ela tem, eu trouxe ela aqui para compartilhar essa história com vocês. E seja muito bem-vinda, Bianca Menezes, a Aê! popular blogueira Blogueira do do Atacado. Atacado. Obrigada pelo Seja convite. muito bem-vindo. Muito bom bater esse papo com você, viu? Muito obrigada pelo convite, gente. Tô um pouquinho nervosa, mas vou desenrolar aqui o máximo que eu puder, contar a minha história para poder motivar ainda mais as mulheres que estão aí do outro lado assistindo esse episódio incrível. Não, mas não fique nervosa, não. Eu também não sou o grande conhecedor disso aqui tudo. Eu trato muito bem os meus clientes e ensino os meus clientes a melhor maneira, né, de desenvolver aqui o podcast. Mas como host mesmo, eu tô começando. Então, É. esse nervosismo a gente compartilha pra você não ficar sozinha. Mas é muito fácil. Mas, Uhum. Bianca, veja, eu queria primeiro entender como veio essa vocação. Porque você é uma pessoa totalmente inquieta e tá sempre buscando o melhor para todos os seus seguidores e seguidoras e com sempre a proposta de empoderá-las e, ó, o empreendedorismo tá aí e não é um bicho de sete cabeças, né? Como muita gente É. acha, ah, não, eu vou ser empreendedor, vou ser empresário, vou ter a minha marca, a minha loja. Isso há um tempo atrás era uma coisa meio que impensada, né? E com a internet, com a tecnologia, tudo isso ficou um pouco mais fácil. Eu queria entender como foi que você começou a dizer, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, na verdade, o empreendedorismo ele veio um pouco depois, mas a comunicação ele já tá na minha veia. Porque eu sou filha de locutor, né? Sergipano Sim. também, com a licença da palavra, Silvio Silveta. Para quem escuta a FM Sergipe, deve conhecer meu pai também. Então, a comunicação ela vem na minha veia mesmo, desde pequenininha. Já o empreendedorismo eu trago muito de minha mãe. Minha mãe sempre foi desenrolada, sabe? Ela tinha restaurante, então eu sempre estava ali no meio, ajudando ela. Então, eu sempre gostei muito, sabia que eu queria algo assim. Então a Que eu- comunicação já tá no DNA. Exatamente, né? E meus avós tinham bar também quando era pequena. Aí pronto. É, então Aí eu quem tem bar, se não tiver. Porque quem tem bar tem muito amigo, né? Uhum. Foi onde meus pais se conheceram, porque era Que olha que massa, velho. história. Era o bar do meu avô. Meu pai era amigo do meu avô, Sim. conquistou a filha do amigo e quando viu, nasceu aqui meu filho, a E Bianca. você é filha única? Então, eu sou filha, eu sou a mais velha de minha Certo. mãe, aí tem minha irmã que está aqui, que hoje trabalha comigo como assessora. Sim, é. E do, Ela fica aqui, meu amigo, o bastidor aqui, ó. Quando você tá vendo assim, ela falando com a gente aqui no story rolando, é ela que faz. ela. E do lado do meu pai também eu tenho uma outra irmãzinha que acabou de nascer. Ela tem 1 aninho. Então, eu fui filha única por boa parte da minha vida de parte de pai. Mas agora, em 1 ano, meu pai fez outra, né? Porque gosta, né? Eu gosto sempre de Fez, perguntar faz o assim. que gosta. Então, exatamente. E assim, eu gosto sempre de perguntar Uhum. a questão de referência. Porque que acontece? A gente é movido, né, através das nossas referências. Sim. E você falou que seu pai, né, ele era locutor lá da. E como era ter um pai locutor? Porque veja, o rádio, né, e a gente bebe muito dessa fonte aqui, que o podcast é um programa de rádio um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, né? É Isso. basicamente isso. Isso. E como era você, porque a gente sabe que há um tempo atrás o locutor de rádio era basicamente um artista, né? A E celebridade. era celebridade e assim, mas nem todo mundo
conhecia A pe- a imagem, né? Isso. Sabia o Silvio Silveira, tá ali, acho que era... O nome. Ele tinha, acho que o Boteco do Silveira, né? É. Tinha uns programas Mistura assim, bem, Brasileira, Mistura que é muito Brasileira, conhecido. muito conhecido. Mas as pessoas não associavam a imagem, mas a voz Isso. era muito marcante. E como era pra você ver seu pai? Acho que todo mundo na escola, pô, seu pai e tal, não sei o quê. Como foi esse início pra você? Foi uma coisa que realmente lhe chamava atenção? Rapaz, eu quero ser meu pai. Isso lhe gerava medo. Como era isso lá no iniciozinho, você mais nova, vendo seu pai com essa potência na comunicação? Então, eu sempre achei fascinante a figura dele pública, o nome, chegar em lugares que às vezes nem ele pensava que ele era conhecido naquele lugar, né? Sim. Então, assim, onde eu chegava, que alguém me apresentava ou que eu me apresentava, aí eu falava, você conhece meu pai? Eu sempre gostei de brincar, né? Você conhece meu pai? Ou às vezes eu não chegava falando, mas alguns amigos já brincavam. Ela é filha de Arrepia Silveta, que é o merchanzinho, né? Sim, o bordão. O bordão dele. E aí eu sempre achei fascinante. Mas eu não me via como radialista, eu não me via, porque eu não acho minha voz radialista, eu não me via naquele local. Mas a comunicação e a forma com que a mensagem dele era passada, eu achava isso fascinante, sempre gostei muito. Então, então eu via ali, sim, eu tenho muito orgulho do meu pai. Você Muito chegava orgulho. aí no estúdio e tal, acompanha os programas? Algumas vezes, porque não é muito permitido criança, né? Mas algumas vezes eu ia, principalmente Dia dos Pais. Praticamente todo domingo meu pai estava no Dia dos Pais na rádio, porque ele trabalhava dia de domingo. Então, todos os meus finais de semana de Dia dos Pais eram dentro do estúdio da rádio. Entendi. Era permitido. Então, eu era todo domingo lá, Dia dos Pais. Aí a gente E saía ele já juntos, botou você no ar assim, não? no ar falando. É? Não, só brincando. Por exemplo, tá na propaganda, aí eu sentava e ficava imitando, entendeu? Mas não pra falar, não. Até porque eu não sei se era permitido, porque tem muita regrinha, né? E tem que ser respeitado. Meu pai é muito de respeitar a doutrina, né? Da regra. E aí, mas eu achava muito bonito, muito legal. E final do ano ele aparecia muito na campanha Final da de FM. ano, Eu já sim. via, já achava interessante aquilo, gostava muito. Então, eu levo ele como minha referência mesmo nesse lado, sabe? Comunicativo e de motivar outras pessoas, porque os depoimentos eram muito fortes que chegavam pra ele. Silveta, tava com depressão, ligava, antigamente eles ligavam muito pra rádio pra dar o depoimento. Tô com depressão, tô passando por alguma coisa, e dia de domingo é sagrado, tenho que estar aqui pra pegar essa alegria e me contagiar, sabe? Então eu achava aquilo ali muito, muito legal. E você conseguia, tipo, enxergar, assim, como que você lidava com o tamanho, Que eu queria né, fazer algo do do seu tipo, pai, ajudar. né? Porque, Isso. tipo assim, acredito que deve ter chegado muita história, assim, até as pessoas perguntavam com curiosidade, pô, você é filha de Silvio Silveira? É Como é isso. que, como é que era isso, assim, pra você? Chegava isso lhe causava... Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente criança, a gente não tem noção, né? O que é uma popularidade, É. o que é, enfim, assédio das Sim, pessoas. sim. E aí, como era isso pra você? Chegava e tal, e quando foi que você começou? Você falou, realmente, meu pai impacta muita gente. Eu sempre gostei desse lado do meu pai. Só me incomodou só numa fase, na fase da adolescência. Sim. Porque, Todo mundo porque pediu eu ingresso. queria ficar invisível e não dava, porque sempre em festa tinha o stand lá da FM. Então eles Sim. ficavam bem no central. Aí eu ficava fugindo pra que, tipo assim, eu pudesse fazer o quê? Minhas paquerinhas, poder curtir minha festa em paz. Claro, claro. Pra que meu pai sempre ficava sabendo de alguma coisa, entendeu? Não era Entendi. fazer escondido, eu queria aproveitar. É lógico, lógico. Só isso. Mas e os amigos quando na adolescência ninguém, pô, seu pai lá, beija os ingressinhos, forrozão mesmo e tal. Tinha, muito legal também isso, verdade, eu não lembrava dessa parte. Tinha muita gente que pedia, eu até pedia também, mas pra você ter noção, na época, meu pai era muito rígido de eu ir pra festa, eu ia, mas eu nunca fui ganhando o ingresso dele. Foi mesmo. Aí, Nunca. tá vendo? Nunca me deu. E todo mundo acha que é só mar de flores, né? Nunca me deu o ingresso. Sempre tinha outras pessoas na fila. Alguém já tinha pedido primeiro, e aí ele ia lá e dava, e eu comprava. Aí, Nunca. tá vendo? Santo de Um casa trauma. não faz milagre, tá? Um traumazinho, viu? E aí, veja, passando essa referência É. aí, você vivendo essa referência toda lá dentro de casa, e aí como é que você começa a dar os seus primeiros passos assim na comunicação? Então, eu me identifiquei, aí como eu falei, eu achava isso mágico, mudar a vida, motivar outras pessoas, mudar a vida das pessoas e estar no meio da comunicação. Mas aí eu me descobri que eu gostava muito de fotografar.
Certo. Então, eu fui para esse lado. Eu não me via na rádio realmente falando assim. Eu me via muito mais por trás dos bastidores. Bastidor. E Gosto muito mais dos na bastidores. comunicação também, no lado da fotografia. Certo. Então, é via arte, né? Tudo mais, essas coisas. Então, eu comecei aí a fazer cursos de fotografia. Foi até meio que vamos dizer assim, foi uma confusãozinha em casa, um conflito, né? Porque eu tive estudo, meu pai esperava que eu fosse advogada ou alguma coisa a mais desse tipo de médico, porque tem essa coisa, né? Não, a Essa gente doutrina. também vem de uma É, época mais tradicional, né? Que isso, pra você ser bem é. sucedido é advogado, doutor, engenheiro. Isso. E aí eu disse não, eu disse não. Eu gosto muito de fotografar. E isso é uma profissão. E Sim, pode ser a com minha, certeza. sim. Aí eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Isso com Comecei a quantos fazer. anos, mesmo? Ai, pera, viu? Ai, novinha, porque eu ainda recebi a mesada. Acho que eu tinha 16, vamos dizer Você assim. já tinha definido que você queria mergulhar na fotografia. Só que E já 16, nessa- quando eu fui começar a querer minha máquina. Mas aí com 18 foi quando eu comecei a fazer os cursos. Certo. Entendeu? Mas aí de pequena, desde pequenininha, eu já começava a fotografar amiga, começava a fotografar alguém que tava, sabe? Eu sempre gostei de pegar o celularzinho e começar a fotografar. Não era celular, na época era TechPix. Você tinha o TechPix? A Tinha! câmera do Gugu. Entendeu? Então eu sempre ficava catando as máquinas fotográficas em casa na Que época. Aí massa. gostava de revelar. Então eu sempre ficava catando as máquinas. Aí foi quando veio o celular, aí eu ficava capturando imagem no celular. E aí você começou a fazer os cursos com o objetivo, de fato, De ser virar fotógrafa. uma profissional lá da Isso, fotografia. E chegou a isso. fazer e chegou a trabalhar na área. Cheguei. Só que muito novinha, não tinha experiência no mercado, não sabia quanto cobrar. Então, eu tive ali uma dificuldade de dizer bem assim, isso aqui vai me dar um dinheiro que eu possa Sim. orgulhar meu pai, minha mãe, meus avós e eu me sentir bem financeiramente e seguir minha vida. Certo. Mas ali eu vi que o erro foi meu mesmo, de precificar, sabe? Eu não tinha experiência. Na verdade, Eu dava o trabalho, mas não tinha um retorno financeiro. Isso. E eu acho que, assim, é um problema, assim, do nosso país, assim, a nível de educação, porque a gente não aprende a empreender na escola, né? A gente não Isso. aprende como a gente pode ter um negócio, ou até mexer com a própria finança, Isso. né? A gente já, aquele estudo que é ligado a um vestibular, que com 18 anos a gente não... graças a Deus você já sabia mais ou menos o caminho que você queria, mas muita gente não sabe com 18 anos ainda É. o que quer. Eu mesmo, quando fui fazer vestibular com 18, fiz pra direito, rapaz. Então, E eu fico me imaginando, rapaz, se eu tivesse... Eu não passei na UF, eu passei na UNIT, mas já preferi não fazer e, enfim, me contaminei no mundo realmente da publicidade. E hoje, na parte de comunicação, onde eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser entretenimento e música. E, assim, não foi uma coisa que eu aprendi na escola, né? Já foi das referências de amigos e tal. E você, quando você começou a fazer os cursos, você chegou a ir para a faculdade, fazer alguma coisa na área de fotografia, de publicidade? Não, porque eu tive que realmente ver outra coisa para me dar dinheiro. Eu fiquei ali na fotografia, mas eu via que não dava para eu trabalhar naquele momento. Eu precisava realmente de alguma coisa que me desse um dinheirinho a mais e me profissionalizar mesmo em alguma E aí você coisa. foi para que área? Aí eu não me via como empreendedora na época da fotografia. Sim. Também foi um defeito, porque eu não via que ali sim uma fonte de empreendedorismo. Porque Você eu tava queria tirar foto. Era foto, era Esperar hobby. um estúdio, Menina, alguém te chamar e tirar isso, foto. era hobby. Não sabia precificar, então tava tudo bem. Pegava o dinheiro ali, tava dando pra pagar a parcela da máquina, tava ok. Foi parcelada. Entendeu? Então, mas aí foi quando me surgiu uma ideia de o que é que eu posso fazer hoje na vida que eu leve a fotografia junto comigo, Certo. entendeu? E aí eu vi, na época tava começando a vir o Facebook com as fotos de roupas, as meninas fotografando, então eu disse, por que não ser dona de loja, né? Sim. E aí foi quando eu parti para dona de loja. Mais uma vez fui cega, porque eu não conhecia totalmente o mercado. Mas é loja física ou online? Já comecei com a loja física. Certo. Totalmente sem nada também. Foi bem... eu sou muito assim, de fazer, sabe? Eu tenho essa ideia e vou na minha. Não é o correto. A gente precisa buscar também entender sobre o mercado. Hoje eu tenho Claro. essa consciência. Mas antes, muito nova,
como eu tava vendo a pressão de o que é que você vai fazer para estudar, em qual faculdade você vai escolher, eu tinha que provar que eu ia conseguir gerar alguma coisa para mim, que eu ia me manter, entendeu? Entendi. Eu tinha que correr contra o tempo Mas naquele você, momento. nessa época aí de decisão, e quando você conseguiu, não, vou por esse caminho de ter a minha loja de empreender, você tinha uma referência próxima, você, alguém que pegou na sua mão, só vá por aqui, vá por Não, ali, de loja de roupa eu fui totalmente zero. zero. Eu só sabia que como eu poderia fotografar as roupas, Uhum. eu iria usar o meu dom a meu favor na loja de roupa. Mas aí, só isso que eu pensava. Não pensava em aonde que eu vou comprar, né, a Sim. mercadoria, como que vai precificar, como é a questão de aluguel, todo o outro lado. E a primeira loja foi onde? A minha Onde foi? primeira loja lá no centro. Na verdade, eu tive uma lojinha menor no Augusto Franco. Foi a Mas- primeira, É, digamos, a número zero. isso, a número zero, foi lá. Aí, mas aí eu fiquei um mês, não vendi nada, fotografei bastante as minhas roupas. Fui pra loja do Mas, e centro. aí, veja, hoje, obviamente, você já tem uma experiência de, inclusive, ensinar as pessoas. Mas naquela época, quero abrir uma loja de roupa. E aí, aonde comprar, o que É, comprar? A moda é muito volátil, né? Então, é, você é refém das coleções. E como fazer esse primeiro estoque nessa época aí? Como foi que é, você fez sem conhecer é. nada? E como fazer isso sem dinheiro, É, ainda tem. tá? Como fazer isso sem dinheiro? Porque até hoje eu não sei como foi que foi, mas foi. E aí eu juntei um dinheiro com a fotografia, né? Eu levantei, eu disse, eu vou querer uma loja. Aí eu juntei um dinheirinho com a fotografia. Juntei o dinheiro do aluguel, eu disse, então isso aqui vai dar pra ter o aluguel, vou comprar uma roupa e tá ótimo. É Isso tanto... de um mês, né? Ou Oi? não? Você já fez. Isso Você fez uma conta assim, ó, eu tenho dinheiro de pagar o aluguel do mês, comprar as roupas pra abrir a loja e foi. foi. Olhando na LX o valor do ponto. Eu disse, vou olhar o valor do ponto. O valor do ponto é o que eu tenho que trabalhar pra juntar o dinheiro. Só pensava nisso. Aí eu fui lá, fiz as fotos, né? Fui fazendo as fotos. Eu cobrava ensaio a R$ 30, a Um R$ 50. ensaio. Um ensaio. Entendeu? E eu dava, às vezes, muita coisa. O que me ajudava muito é que eu fazia cobertura de aniversário. Cobertura eu Que já cobrava dava um mais dinheirinho carinho. mais. É É, 100, entendi. 150, 200. Então já aumentava. Fazia batizado, entendeu? Sim. E aí dava pra eu ir levantando o E dinheirinho. qual era o estilo dessas roupas? O que, que você começou a vender que você gostava, assim? Então, aí quando eu levantei esse dinheiro, eu fui pra loja e comprei umas roupas de um bazar e coloquei na minha loja. Mas era um Certo. bazar, vamos dizer assim, era promoção, na verdade. Sim. Sabe? Final de estoque, queima de Não era estoque. usado, E né? não era usado. Queima de estoque e botei na Tá. minha loja. Porque eu não sei o que passava na minha cabeça na época, muito nova, né? Mas que bom que eu fiz tudo isso, sabe? É porque aprende, né? Eu aprendi E isso não ensina em curso nenhum, pô. Não, eu aprendi na tora, vivendo, entendeu? Eu tenho a minha experiência hoje pra contar, né? E aí, tá, botei lá as roupas, mas eu não tinha nada, eu não tinha nem ventilador, nem provador, nada de fachada, nada, nem o dinheiro pra comprar a bolsa. Então é meio que uma jovem mesmo querendo alguma coisa pra E na hora de vender construir isso, alguma como era? coisa. Não Não vendi, vendeu. não vendi. O primeiro mês não vendi. Aí voltei pra fotografia E e as roupas, fazia fez o meus quê? Ficou com ensaiozinhos. você? Não, então. Aí foi quando eu conheci meu esposo, né? Ah, Na época, namorado, segundo mês de namoro. Aí eu disse bem assim, ele disse, eu tenho um dinheiro, vou abrir um depósito. Eu disse bem assim, menino, eu vi um ponto ali na frente, não vendi nada ainda na minha loja, não tenho vendido nada. Eu tenho um ponto ali na frente, a mesma rua, tem um ponto lá na frente, maior, vai ser maravilhoso. Você bota masculino e eu fico feminino. E a gente vai bombar, vamos ser sócios, vamos? Ele, vamos, segundo mês de namoro, tudo que eu falasse era cheque, imagem. já tava começando a empreender nessa época já. Já puxei uma sociedade, né? Não vai dar certo comigo sozinho, eu vou puxar uma sociedade. E aí, ele não sabia que eu não sabia de nada, mas eu tava indo, né? A lábia é muito boa. Aí ele colocou o masculino e eu fiquei com o feminino. Nessa época também eu desconhecia. Eu não conhecia hoje o que eu divulgo, que é Santa Cruz. Eu não conhecia Caruaru. Eu já tinha ouvido falar de Caruaru. Mas pra mim era totalmente distante de E eu ir tudo isso que viajar. você comprou, na verdade, Eu ia as em ponto. queimas. Eu ia em ponto 6. Pra mim, atacado era isso. Eu ia em ponto 6, comprava roupa ali baratinha e colocava na minha loja pra vender mais caro. Pra você ter noção, eu achava que o atacado era em Itabaiana. Em Sim. Itabaiana, umas lojas que o povo me anunciou. Itabaianinha. Eu fui em Itabaianinha também na época. Então, pra mim, eu era lá que o povo trazia daqui de Aracaju só.
fechada, né? Totalmente fechada ali no meu mundo. Não usei a internet na época a meu favor, de pesquisar alguma coisa, não busquei também informações. Aí foi quando uma tia dele, isso a gente não vendia nada, né? Foi quando uma tia dele, de meu esposo, falou bem assim, ó, eu viajo pra Caruaru, tem excursão pra lá, só que aí metralhou. É perigoso, tem assalto, tem isso, isso e isso. Eu disse, pronto, aí é que a gente não vai nunca, né? Mas a gente Ela precisa... abriu o caminho e fechou ao mesmo tempo, né? É, abri e fechou. Eu disse, e agora, como é que a gente faz pra ir lá sem dinheiro? E pra ir de carro, pra não correr o risco de ser assaltado na excursão. Aí foi quando eu pensei em fazer um queima na época, eu até falei isso no evento presencial. Sim. Eu coloquei um radinho no ouvido que minha avó tinha me dado, um sonzinho. Fui pra porta, coloquei mais minha mãe, as roupas, tudo na frente. Meu ponto, esse ponto que eu já tô, é o terceiro, era no fundo da catedral, aqui no Certo, centro. certo. E aí tem uma loja lá que ela tem um pensionato. Aí eu coloquei todas as roupas assim, bem expostas, pra quem passasse, parasse no ponto de ônibus do estúdio de fotos que tem ali, bem conhecido, Sim, sabe? sim. E aí, pra quem passasse, comprasse. Mas eu não tinha nem noção do qual a taxa de valor que eu ia colocar. Eu coloquei bem abaixo Mas mesmo. aí já começa você na comunicação, fazendo a promoção, É, com um megafonezinho aí, isso, botar o povo pra comprar. isso. Aí coloquei lá pra chamar a galera pra vender, né? E aí o pessoal começou a entrar e que para comprar. Levantei essa granazinha, só que eu continuava ainda sem móveis, sem nada. Eu até contei também no evento presencial que qual foi a minha ideia ali. Eu ia usar realmente o que eu tinha no momento, Sim. mas eu ia fazer. Não tinha muita condição, foi quando eu chamei minha mãe, eu disse, mãe, eu preciso dar um up aqui na E loja. aí, antes de você continuar, quando você falou de sua mãe, Hã. como foi a sua família nesse período assim de implementação? Eles apoiaram? Eles acharam Uhum. que você estava doida? Como foi? Porque assim, às vezes tem família que abraça e tudo, mas tem família que diz, rapaz, você tá doido, você já Uhum. não vendeu a outra e agora como é que foi essa relação? Porque hoje eu tenho certeza que eles estão mega orgulhosos com É, o seu resultado. então. No início, como eu falei, essa questão do meu pai, ele esperava que eu procurasse uma faculdade. Então, quando eu abri as lojas, eu estava correndo contra o tempo para provar que iria dar certo desse jeito. Eu queria Sim. trabalhar para mim e gerando desse jeito. Já a minha mãe, ela também teve medo, né, de eu acabar ficando como ela, que ela tinha o restaurante. Ela Sim. conhecia esse meio que dias bons, dias ruins, né? Então Aham. ela também achava que era melhor, o melhor caminho era estudar algum concurso. Mas de minha mãe, eu tive mais uma questão dela estar ali do lado, por ela ser Dá mais. uma força de, É, minha filha, tem essa dificuldade aqui e tal, por ela. cuidado com isso, cuidado com Isso. aquilo. Ela tá ali mais braçal Sim, comigo, porque ela via como uma diversão minha. Ela sim. diz, vai passar? Entendeu? Ela vai E não passar. Não passava. passava. Era toda vez uma ideia Não diferente. passou. Não passou. E não passou. Aí ela ia na onda. É tanto que, como eu ia contar agora, uma vez, quando já tava na outra loja, e ela achando que eu já ia parar. Isso já tinha sociedade, já tava levando outras pessoas comigo. Foi quando eu disse assim, mulher, eu preciso ter alguma coisa aqui na minha loja pra ficar uma coisinha mais bonitinha. E eu tive uma ideia, tá muito em alta, fazer uma coisa rústica. Aí ela, lá vem coisa. Eu disse, vamos comigo, você aceita ir comigo, porque sozinho eu não iria também. Mas você aceita ir comigo no Ceasa pra gente catar uns pallets. Sim. E aí, foi quando ela meio que tomou um choque. Eu disse, vamos na feira comigo, eu preciso catar os pallets pra mobiliar a minha loja, porque eu não tinha nada, né? E eu não tive essa ajuda de... Porque também meus pais não eram ricos, né? Então, Sim. não tinha como eles montar uma loja pra mim do nada. Eu gosto até de falar, a É, gente entender a história, porque que acontece? Hoje, suas seguidoras, quem já conhece o seu trabalho, tá vendo você falar, hoje é muito fácil, é. dentro do que você já conquistou, do seu nome, você tem uma marca blogueira do atacado, que realmente tem uma relevância na internet, tem uma Hum, relevância com os seus fornecedores e parceiros e empresas. E aí, às vezes, o cara, não, ela tá ali, rapaz, ela é filha do locutor, rico, pagou não, tudo pra ela e fez. E uh-uh. aí a gente vê nessa sua história que de fato é uma história de superação em cima de superação e que de fato o processo não é fácil. Empreender realmente no Brasil, principalmente, porque aí tem toda essa dificuldade de você estabilizar, mas tem todo o governo puxando as costas da gente para trás, que é imposto, é isso, é aquilo. E é muito importante você estar falando isso, assim, eu sempre, meus convidados,
que a gente tem a parte da música, mas sempre todos os convidados, seja artista, seja empreendedor ou qualquer outra pessoa da sociedade, eu sempre faço questão de mostrar que existe um trabalho por trás, independente de qualquer coisa. Do mesmo jeito que um médico teve que estudar muito É, para aprender a ser médico a medicina, o empreendedor ele tem as etapas, né? E quando você fala nos seus cursos, nos seus encontros, no seu conteúdo que você desenvolve, aquilo é carregado de uma experiência gigante, né? é. Então, é sobre isso, mas eu não tenho essa historinha triste de dizer, eu passava fome, Não, entendeu? De mas dizer, eu vivia na pobreza, mas graças a Deus eu tive uma boa educação, estudei a minha vida toda em colégio particular, isso proporcionado por meu pai e minha mãe. Sempre tive uma rede de apoio muito boa, só que no momento que foi, acho que foi levado como rebeldia a minha, né, pelo lado mais de meu pai, e isso tipo assim, ó, a vida toda estudou, do nada ela tá dizendo que vai fazer isso, isso e isso, entendeu? Acho que teve um medo dele e disse, não vou ajudar assim de cara. Ela tem que entender que ela tem que seguir, continuar o estudo, terminar o estudo, fazer a faculdade. Não é agora que ela encerrou o estudo e vai brincar de ser fotógrafo ou brincar de ser lojista, entendeu? Então, naquele momento eu não tive aquela ajuda. Então, eu realmente tive que viver o cruzinho. e eu acho que esse aprendizado, eu acho que é o É, melhor de pra mim foi todos. bom. Pra mim foi maravilhoso. Porque eu tenho uma história pra contar. Eu não precisei dizer bem assim, ai, quando não dava, tava tudo ok. Não, tava tudo em casa sendo pago. Eu tinha aquela rede de apoio, né? Por exemplo, que até a passagem, se fosse minha, não ia dar, da minha loja. Então eu ganhava. Às vezes meu pai me pegava, minha mãe. Sim, A minha mãe tinha restaurante, então mandava uma quentinha pra mim. Tava aguentando sim. a minha rebeldia, né? Tava aguentando, mas eu tava vivendo realmente do zero. A minha loja, eu até fiz um vídeo recentemente que eu fui lá visitar novamente a minha Foi? primeira loja. E aí, como foi a Ah, emoção? emocionante, viu? E continua a mesma A loja mesmo? mesma coisa. Mas tá mais. Porque eu sempre fui muito criativa. Eu gostava muito de usar realmente o que eu tenho aqui, o que é que eu posso fazer pra melhorar. Então, Certo. na época da loja, a loja era muito simplesinha, mas eu dei um jeito de deixar ela bem bonitinha, sabe? Na Sim. época. Então, quando eu fui lá, eu olhei assim a realidade, porque eu até falava no vídeo bem assim. Eu ficava aqui, gente, chegava de manhã, e eu ficava até 4h30, era sol. Eu lembrava disso, né? Aí foi quando eu passo direto na rua, mas eu nunca olhava, ou não parava pra ver, não via. E aí a loja tava desalugada até, né? Aí foi quando eu pedi a chave pra gente abrir. Quando eu abri, era às 4h30, exatamente o horário que eu tinha falado. Aí quando eu abri, o sol entrou todo na loja. Então eu mostrei que aquilo realmente era a minha realidade. Eu ficava, porque eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de empreender, de viver pra mim, de realizar algo que fosse meu, mérito meu. E eu vivi aquilo ali mesmo. Eu ficava no sol quente até 4h30 da tarde e não vendi nada naquele. Eu fiquei, eu acho que 2 meses naquela loja, foi um mês nessa segunda. E eu não vendi nada, mas eu não contava isso em casa, entendeu? Eu Sim. não contava, meu pai não Você contava isso à minha aguentava mãe. pra É. não ter aquela. Ah, não falei que não ia Tá dar lindo, certo. meu sonho tá acontecendo, minha loja tá maravilhosa, mandava foto. E hoje, olhando lá atrás, realmente, né? Se você parar pra prestar atenção, minha mãe até contou o depoimento também. Ela disse que machucava o coração dela me ver lá, porque ela via que era um sonho, que ela não podia também me bancar de uma loja, mas eu estava ali. E às vezes eu ia pro outro lado da calçada, ficava horas sentada sozinha, e mesmo assim, porque eu tinha um sonho, né? Eu queria muito que aquilo E desse assim, certo. quando você falou que você foi lá no Ceasa com sua mãe, para ir Sim, atrás do Ruth, para dar um up na loja e tal, aí você sim. comentou rapidamente que você já tinha outros sócios. Como foi isso? Então, aí foi nessa época que eu queria viajar, né? Eu já tinha conhecido Caruaru. Aí foi quando eu chamei minha mãe, eu disse, mãe, eu preciso melhorar alguma coisinha aqui na loja para receber mais as pessoas. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer uma decoraçãozinha rústica, fomos no Ceasa, catamos os pallets naquela época e coloquei na minha loja, pintei, fiz bem bonitinho. Eu disse, agora é o momento, já que a gente levantou esse dinheiro, fazendo essa venda aqui louca, né, do radinho na porta, vamos viajar. Mas a gente não tinha levantado nem muito dinheiro. Mas aí só até então você e seu esposo, ou tinha mais Nessa, uma pessoa? não, nessa era eu e ele, é. Certo. Ele tinha o dinheiro do aluguel e um dinheirinho da roupa que ele botou, que foi uma grade só. E as minhas roupas que a gente conseguiu vender, né? Como bazar. E aí. Como bazar não, como promoção.
E aí foi quando a gente disse bem assim, então vamos viajar. Tá decidido, vamos viajar. Vamos conhecer lá Caruaru. Só que eram 8 horas de viagem. E aí mais uma coisa pra dizer, porque eu era nova mesmo, né? E aí mais uma coisa pra dizer, ó, meu pai e minha mãe, eu disse, ó, eu vou viajar. E aí? 8 horas de voo lá pra Caruaru e tal. Caruaru, o pessoal tinha muito preconceito de dizer que era muvuca, que é coisa louca, sabe? É sacoleira, assim, é minha classe, mas não era aquela loucura que o pessoal descrevia tanto. Eu acho que pode ser também um negócio para, tipo assim, para meio que dificultar, não, que a pessoa vai lá, vai ser mais um concorrente. Aí eu acho que o cara É, tem pessoas que verdade. são assim, né? Isso, Querem lotear a isso. informação, né? Com medo, porque assim, eu sempre falo que no dia que a gente tiver medo da concorrência, é Uhum. melhor fechar o negócio da gente. É, verdade. E aí foi nessa época. Tudo isso na minha mente estava sendo pensado de uma forma que dessa vez vai dar certo, agora vai dar certo, Pronto, entendeu? aí Caruaru, foi pra É. lá, simbora. Aí eu falei, não, vamos que vai dar certo. Aí a gente não tinha carro pra ir na época, a gente pediu aos meus avós o carro deles emprestado. Meus avós sempre foram muito de gostar de viajar. E toda vez que eu falo essa parte, me emociono. Talvez eu não me emocione aqui, mas eu me emociono muito porque foi aí que minha ficha realmente caiu. Que não era mesmo uma brincadeira, que aquilo ali tinha que ser levado a sério, que eu deveria buscar mais conhecimento para estar naquela área, abrir mesmo minha visão para conhecer os meus concorrentes, saber como é que faz para dar certo, conhecer realmente o meu mercado, o que eu tava, e me profissionalizar mais naquilo, ser realmente uma lojista, né? E aí foi quando a gente viajou, com pouquinho dinheiro, não ia ter nem dinheiro para hospedagem, nem nada. Caramba. É. E aí a gente dormiu no carro. Eu lembro que nessa época, meus avós sempre foram muito de boa, né? E gostavam de viajar muito. E aí quando a gente chegou lá na cidade de Caruaru, era na época de São João. Cidade bombando, A né? cidade bombando, cheia. E aí a gente não sabia de horários, nada, porque ninguém ajudava na época. Não tinha, eu não Sim. conhecia, por exemplo, hoje eu trabalho com isso. Eu abro o livro para isso, para quem quiser ir. Mas na época, a concorrente ela não queria me falar. Mesmo sendo da família, ela não queria, porque era mais um abrindo. Era Sim. mais uma pessoa para vender. Da, na família, né? Exata, exatamente. Então eles não falavam horário nada. Lá existe uma feira, vende. Pra ter noção, nem me falaram que tinha as outras cidades vizinhas. Eu fui só pra Caruaru na época, né? E aí, não sabendo de nada, eu disse, vamos. Vamos. Nem sabia que tinha dia de feira também, mas vamos. Coincidiu que a gente foi. Nessa época, eu não sei por que que eu não buscava tanto conhecimento, não tinha número de nada de lá, entendeu? Então, o pouco que tinha no Google era o que eu acessava, de Certo. saber das informações, né? E aí, foi quando a gente viajou. Quando a gente chegou lá, foi que a minha ficha realmente caiu. Por quê? Porque eu vi meu avô e minha avó, dois idosos, vivendo o meu sonho, vivendo aquilo ali meu, e eu colocar eles naquela situação. Meus avós não são ricos, né? São de condição normal. Ok, tem a É, aposentadoria deles e exatamente. Tem as tal. casinhas dele de aluguel, mas não é, é pra sobreviver, Sim. sabe? Não tem nada que... E principalmente naquela época que a gente tava, não era de sobrar, sabe? Que, enfim, não era de sobrar. Aí, muitos remédios, muitas coisas. E aí, foi quando a gente foi no carrinho dele, como é o nome do carro? No Corsinha. Aí a gente foi, chegamos lá. Foi quando meu avô tava na frente, meu namorado na época, né? Hoje meu esposo. E minha avó aqui do lado. Foi quando chegou de noite já. Aí o pessoal lá na cidade informou qual seria o horário da feira que começava. Foi quando, meu Deus, eu olhei assim, sabe? A gente ia ter que passar a noite mesmo no carro. Ah, os quatro. Os quatro, não por mim. E não pelo meu namorado, mas sim pelos meus avós. Perfeito. Porque meu avô idoso, minha avó idosa, meu avô diabetes, pressão, nananana, muita coisa, entendeu? E se eu colocar eles naquela situação, não poderia mais ser uma menina sonhadora. Sim. Teria que fazer muito dar certo. Aí foi quando eu fiquei muito inquieta, só que não demonstrando, né? Segurando aquilo tudo, Segurando. né? E aí foi quando eu saí do carro, tava na época da festa, eu saí do carro, o estacionamento bem grande, fui pro outro lado da rua, fiquei olhando assim que tinha uma praça do outro lado, que era uma quadrilha que tava tendo, que em Caruaru tem as quadrilhas, né? Sim. E aí, minha avó saiu. Minha avó, ela é muito assim, minha avó é meu exemplo de mulher e de pessoa na vida. É minha avó. Eu não trago ela como uma referência profissional do que eu sigo hoje. Mas você fala de mulher, de De princípio, pessoa. de vida, de Isso, pessoa. isso. Então, assim, ela é muito de pegar a dor da pessoa, sabe? E aí,
Foi quando eu tava chorando, mas aí quando ela chegou, e aí, vó, tá bem, tá conseguindo dormir, vai conseguir, mulher, vai dormir, que daqui a pouco a gente vai acordar e vai andar. Ela, não, mulher, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu e seu avô tá muito bem, tá tudo ok. Amanhã você vai comprar e a gente vai pra casa, tá tudo certo. Aí foi quando ela me chamou pra ir do outro lado, pra olhar a quadrilha. Mas aí minha cabeça começou a matinar muito. Eu preciso voltar e fazer com que isso dê certo. Pelo menos essa coleção agora eu vou ter que vender. Não jogar uma promoção na porta com rádio e vender. Eu tenho que fazer aquilo ali dar certo. Esse esforço meu, do meu namorado na época E pelos seus avós. e meus avós. Principalmente por eles, porque eles estavam ali vivendo o meu sonho, o meu início, né? E talvez eu acho que Foi um dos muito importante. maiores investimentos que você teve, que foi essa confiança. É, foi. E foi o apoio, né? O É. apoio muito forte. E aí, eu lembro que no outro dia eu pensei, eu vou usar primeiro, quando eu voltar, a internet ao meu favor. Na época o Facebook tava bombando muito aquelas OLXinhas, né? Sim. Então eu vou começar a usar a internet agora ao meu favor. Vou ver se eu pego o meu Instagram, eu tenho um Instagram de fotografia que eu vendia. Vou começar a movimentar para ser o da minha loja. E vou fazer uma collab com as meninas, parceria com as meninas, na época as meninas iniciantes de blogueira. Quem era na época, você lembra? Lembro, Vivi Siqueira, Sim. passou lá também. Vivi Siqueira, teve. Não, Rebeca já foi pagando na época depois. Vivi, teve. Ela é de academia, eu esqueci o nome dela. Não, esqueci agora o nome dela. Ver Daiane, não, né? Já é mais recente. Não, é Daiane o nome dela. Daiane o quê? Daiane Ruas? Daiane Ruas. Daiane Ruas, ela teve lá também. Nessa mesma coleção. Daiane e tinha outras duas que eu não lembro o nome. Mas estavam lá. E elas ainda, eu acho que segue também a vida digital. Teve elas e tinha amigas minhas que eu convidei. Sim. Pra estar lá Pra também. fazer a movimentação. Isso, aí eu já coloquei isso na minha cabeça. Não sabia se ia dar certo, mas eu ia jogar. Ó, eu trabalho como fotógrafa, tô abrindo uma loja, você veste minha roupa, eu dou de brinde a roupa e já você faz a divulga. foto. E já faz Já a foto, faz já a divulga. foto. E aí eu já tinha a cara das meninas no meu Instagram, já começaria bem, Sim. né? Então, aí foi quando. Mas aí quando abriu a feira, eu não achava nada, porque eu não conhecia nada. Sim. Eu não sabia qual era a loja, eu não sabia qual era a loja mais barata, qual era a loja que ia ter uma coleção que eu me encaixasse, que encaixaria meu público. E aí a gente começou a correr. Aí foi quando, na última loja mesmo, que eu passando assim, aí eu vi uma fila, eu disse, vou ali. Aí foi quando eu fui, gastei a metade do dinheiro naquela loja, eu encontrei, eu disse, não, vai ter que ser isso. Voltei pro carro, já começando a chorar, eu disse, meu Deus, ainda tem dinheiro aqui, eu preciso comprar mais coisa, porque tá muito pouco. Aí foi quando a gente foi comer na época lá em Caruaru, tem um negócio assim que é de carne, sabe? Bem Sim. povão mesmo. Tipo aquele churrasco Churrasco grego, acho. É. Que você sai tirando as Isso, que filipinhas, você né? marcha, mais muita Isso. areia. E... Sim. E aí, a gente no meio da feira, eu chorando já, comendo, e meu avô e minha avó se deliciando, e meu namorado. Eu disse, meu Deus, a gente já vai, eu preciso comprar mais um pouquinho. Aí foi quando o dono do carrinho falou, olha, mas tem Toritama, tem Santa Cruz. Eu disse, Toritama, Santa Cruz, não conheço. Ele é só mais 20 minutinhos você chega lá. Aí a gente foi, não era o dia da feira. Sim. Mas aí foi nesse dia que eu conheci os polos maiores. Eu já sabia que na próxima viagem eu tinha que saber. Procurei já saber o dia da feira, tudo certinho, pra na próxima viagem eu ir. Aí foi quando eu pensei, então eu vou retornar naquela loja que eu gostei. Terminar de gastar. Vou terminar de gastar lá, porque ela tinha me falado que ela tinha. Passou o dia da feira de Caruaru, ela ia ter no outro dia a loja no shopping de lá, do Caruaru. Certo. Aí eu voltei lá e fechei novamente a coleção. Eu peguei mais uma das mesmas, fui sem medo e comprei. Aí foi quando eu voltei, eu montei um coffee breakzinho, bem simples. Ganhado as coisas, porque eu não tinha mais dinheiro nenhum, né? Aí ganhado as coisas, e aí as meninas foram, postaram, deu certo. Começou a vender. Comecei a vender. Aí eu Sem precisar entendia. de promoção nem nada. Sem precisar de nada. Foi quando dessa viagem, graças a Deus deu muito certo, que eu comecei realmente a estudar sobre o meu mercado de lojista, dias de feira, qual era melhor, o que era melhor para se comprar, precificar e entender aquele momento como era que eu iria vender o meu produto, que não era porta a porta mesmo. Foi ali que eu comecei a usar a internet ao meu favor. Eu Isso dava no Facebook. Né? migrando já pro Insta, Já, sabe? sim, Migrando já. já pro Insta. Já tava já no augezinho vindo pro Insta, sabe? Poucas meninas ainda, mas tinham, sabe? E aí as meninas, você começou as meninas chamando,
na parceria, dá uma É. peça, divulga. Deu certo em pouco tempo, porque também foi um boom, né? Foi, né? Já era, as meninas precisavam de dinheiro pra E vender. nesse período, assim, Pra você viver. se recorda, assim, nesse período, assim, Hum. qual foi, tipo assim, uma venda que você fez? Eu disse, cara, fiz uma venda e eu disse, rapaz, agora esse negócio não para, não. Diz que talvez você tava meio assim, pô, tá vendendo, mas você fez uma venda que disse, rapaz, essa venda aqui Então, teve um momento desse, assim. então, quando a gente divulgava, ia de pouquinho em pouquinho mesmo, sabe? Nesse primeiro evento foi quando eu me motivei e disse, agora vai dar certo, porque eu já sei como é que eu vou fazer pra Sim. vender, né? Então, eu sempre mantia movimentado o Instagram, usava minha irmã também na época, já começou de pequena a trabalhar. Já começou de Mão de obra pequena. barata, 13 né? anos, 13 anos, já trabalhava comigo, já puxava. E aí, movimentava muito essa questão, porque eu estava vivendo o meu hobby dentro da minha loja, continuava vendendo também fotografia para ganhar um extrazinho para estar mantendo ali a loja. Aí foi quando a gente percebeu também que o do meu noivo não estava dando certo no masculino, queimamos o estoque dele e ele investiu também só no feminino e a gente foi seguindo, de pouquinho em pouquinho. Mas a loja ainda era muito precária, vamos dizer, né? Sim. Eu não tinha muita coisa, ainda eram os pallets do Ceasa, ainda era, minha área era uma cortina, era um negócio de cortina, então sempre foi, mas muito bonitinho, mas muito precário. Então eu precisava começar a investir mais na minha empresa. Foi quando a gente pegou um dinheiro emprestado com o meu sogro na época. O pessoal já tava dizendo bem assim, não, eles... Tá indo, o negócio tá eles acontecendo. estão querendo muito fazer isso dar Mas certo. e na formação do seu público lá na hora de vender? Hum. Como é que você percebia que, tipo assim, que isso tem mais saída do que aquilo? Como era que você entendia? Porque, assim, eu acredito que é porque a moda é muito ampla, né? Você tem moda praia, você tem moda fitness, você tem moda casual, você tem moda social, enfim. Sim. E aí, quando foi que você teve... Porque aí é tentativa e erro, eu acho, né? Uhum, Como é que você começou a entender? Quais eram os insights que você tinha para dizer, não, velho, ó, eu acho que o público que eu consigo chegar aqui, principalmente com a ajuda das Sim. primeiras parcerias que você criou, eu acho que isso aqui saía mais. É. Como era que você fazia isso? Então, eu acompanhava muito a época. Nessa época, por exemplo, de junho e julho, é alta temporada, então a gente conseguia vender mais, ficava forró caju, né? Então a gente Sim. vendia muito napa, cor, essas pecinhas de cropped, era essa época. Saindo dessa época, realmente eu começava a estudar o meu mercado mesmo. Então, eu acabava ficando uma semana depois, mas eu estudava o que é que as outras lojas grandes traziam. Então, aquilo ali tá trazendo, tá dando certo. Aí eu ia, jogava primeiro também lá no meu Insta para conhecer o público. E aí, gente, vocês gostam disso? Não Então gostam? você começou a provocar a galera que te seguia Já. pra, na verdade, saber o que comprar pra elas, né? Já tava fazendo mais realmente para dar certo, entendeu? Então, nessa época, assim, lógico que tinha roupa que empacava, mas eu tava tendo mais acertos naquela E época aí, de por vender. curiosidade, assim, nessa época, o que que empacava, assim? Qual era o tipo de roupa que empacava, assim, Que que empacava. você... Rapaz, isso aqui vou parar porque não tem condições, né? É modinha, mais modinha mesmo, na época de fase, assim, de... Por exemplo, porque foi muito de junho para dezembro. Na época, eu não lembro o que é que empacava, mas empacava bastante coisa, sabe? Se eu comprasse muita roupa de manga longa, porque aqui é muito É muito quente, quente, aí sim. eu tentava trazer uma coisa mais de casaco, não dava certo, porque o povo aqui não compra, na época, né? Não comprava, porque era muito calor. Quem é que ia pro Forró Caju de jaqueta de couro? Ah, hoje é moda, né? Hoje quem não Hoje, vai tá errado. hoje vai porque é modinha, né? Mas eu mesmo não vou, porque é muito calor, vou Eu derreter. também sou desses aí. E deixa eu lhe fazer outra pergunta. E aí, quando você vai pro Facebook, depois Hum, migra pro Instagram, hum. de onde nasce o blogueira do atacado? Anos depois. Eu posso contar só uma fasezinha ainda da Pode, por loja, que foi favor. quando... Foi o boom da minha loja, foi o seguinte, a gente foi juntando dinheiro, juntando dinheiro. Aí, você conhece Sheila? Sheila Raquel? Sim. Conheço. Menino, eu muito ousada, continuei sempre ousada. Inclusive, Eu era Sheila muito... já fica o convite logo pra Sheila. Você vai vir pra cá pra contar a sua história. Sheila, inclusive, é amiga, Maravilhosa. parceira. Já veio em algum outros podcast gravado aqui no Estúdio Badalando, mas ela vai vir aqui no Estúdio Badalando pra contar no podcast do Badalando a história dela. É. Eu sempre gosto de falar disso em relação a Sheila, porque realmente foi a virada de chave da minha loja, sabe? Sim.
Foi quando eu continuava com as meninas, com as digitais, mesmo depois que elas não aceitavam mais parcerias, elas tinham que ganhar o dinheiro dela, claro, porque tem que viver. E aí, foi quando eu disse, tá na hora de eu pegar essa menina aqui. E ela já era Boom. Já do era boom, boom. grande, muito grande pra mim, principalmente em relação a cachê, né? Cachê. Mas eu sabia que eu queria ou a reforma da minha loja na época, Sim. ou Sheila. Que escolha, hein? Aí eu fui o quê? Uma briga primeiro com o boy, Pra pra dizer a convencer, ele, né? pra convencer que aquilo ali iria dar certo mais uma Imagina, vez. eu queria. Aí eu quero saber, como foi que você convenceu? Olha, a reforma da loja, pedreiro, cimento, É. estrutura. Sheila do É, céu. porque sempre foi uma lutazinha pra infiltrar esse tipo de coisa com ele, né? Como eu sabia que eu já vivia nesse mundo de fotografia com as meninas, eu sabia, as meninas me contratavam, eu ia pra loja, dava certo, por que não ia dar na minha? Aí eu colocava na cabeça dele, calma, é uma roupa pelas fotos da menina que ela vai divulgar e a gente vai vender e ainda tem meu ensaio de foto, vai dar certo. Ele, não, é uma roupa, menos, que era muito pouco pra gente, era pouco, mas era muito pra gente Sim, tirar. sim. Aí eu tava tentando colocar isso na cabeça dele, depois pagar um orçamento mais barato, na época eu pagava o quê? 80, 100, 150 na época, as meninas que eu chamava. Como é que eu coloco e digo bem assim, agora é o triplo, a gente vai fazer esse investimento, mas vai dar certo. E aí ele disse, ele aceitou. Não sei como, mas ele suava muito naquele dia. Me preparei, eu disse a gente vai viajar. Aí eu já comecei a bolar o que eu colocaria nela para fazer dar certo. Não era só um Certo. investimento em vão, sabe? E isso é um dos conselhos que eu dou atualmente pro meu público. Por exemplo, muita gente contrata digital por contratar. Ah, eu vou pagar o que ela postar, vai vender. E se ela não postar é porque ela não presta. Não é assim. É uma parceria de mão dupla, entendeu? Você tem que conhecer, dar liberdade para você conhecer o meu público, para eu falar a você o que é que vai dar certo. Por exemplo, eu não divulgo loja de varejo porque eu sei que eu não vou dar retorno. Pode ir uma, duas, três pessoas, mas é diferente. Hoje, quando eu divulgo atacado, é mais de 100 pessoas que acessam o WhatsApp dos lojistas. Ah, Isso. já vai uma amiga, ó. Você que tá assistindo isso aqui, já pega papel e caneta. Quem tem dica quente é essa mulher, rapaz. Entendeu? Então, na época eu falei, eu vou preparar uma coleção que eu nunca trouxe pra cá pra minha loja, é mais ousado, um pouquinho mais salgado, porém eu vou dizer que é uma coleção premium, né? Uma Certo. coleção premium, Sheila É Raquel. esses nomes prêmio, Premium, VIP, tava no auge, lounge. Coffee Break tava no auge vindo pras lojas, né? E aí ele disse, tá certo. Aí foi quando, na época eu comprei um vestido que era R$ 100. Esse menino, meu Deus, R$ 100 não vai vender isso Não, não, meu isso público. que você comprou, né? Isso que eu comprei. Imagina quanto seria. E o investimento ainda É. depois, né? Aí ficamos sem dinheiro. Como eu fui até o local do ensaio, foi babado. Porque não tinha mais dinheiro. Aí eu comprei, eu disse, não, menino, vai dar certo, calma. Comprei, fiz a coleçãozinha dela e preparei a coleção por trás. Um dia antes de eu fazer o ensaio com ela, eu contratei uma menina, que eu pagava um valor bem menor, R$ 50 na época. Ela fotografava 20 peças pra mim. Então, eu gerei um conteúdo maior na época pra minha loja. Tava lá todos os stories do dia, pra que no outro dia, quando ela divulgasse, a galera visse o que é que tinha e fiz um feed bem legal, sabe? E aí, no outro dia, o nervosismo, frio na barriga, eu disse, meu Deus, eu comprometi um dinheiro, um orçamento da reforma da loja, mas isso vai dar certo, senhor, e o outro, né? Sempre acreditando, mas Zoando. sempre. Mas Mas sempre isso é acreditando. massa porque você sempre acreditou, Sempre, né, sempre velho? acreditando. E aí foi quando no outro dia a gente foi me produzir toda muito nervosa, mas não aparentei, né? Cheguei lá, só que Sheila muito simples, Muito sabe? simples, Muito simples, ela muito é aberta, muito ela. muito parceira, ela sabe que É, aquilo que ela tá fazendo aí de fato isso, pode mudar a vida da outra isso. O pessoa. que ela é na rede social, ainda ela é mais Eu acho também. engraçada pessoalmente. Ela é mais Eu acho ela solta mais ainda. pessoalmente, assim, nos bastidores. Isso. Histórias engraçadíssimas. Isso, ela é muito legal. Então, ela meio que quebrou o gelo, mas tinha lá, produção, fotógrafa, tudo lá. E eu só de cara disse, meu Deus, vai dar certo, senhor. Na época, eu até contei também no encontro, eu botei a foto, teve um boy que foi um estouro. Ela gostou tanto que ela já fez bem assim, gente, eu vou fotografar uma loja nova. Quando ela abriu o celular, tava até atrás. Vai começar. Ian, vai começar. Aí foi quando ela soltou um stories grátis antes do ensaio, dizendo que ia fotografar uma loja nova, que era minha na época, né? E aí foi quando esse stories grátis
o WhatsApp já Bombou. começou. Bombou. Foram mais de Era 50 época de mensagens. arrasta pra cima. Era. Ela, gente, vou Maria. começar aqui um ensaio novo. Olha esse body. E na época, eu acredito que eu fui uma das primeiras lojas, principalmente do centro, a contratar ela, entendeu? Porque Certo. ela fazia muito boutique cara. Sim. E eu trouxe realmente esse preço mais acessível para o público dela, Perfeito. com peças de qualidade. E aí foi quando ela lançou. Quando ela lançou, foi estouro. E é tanto que meu namorado ligava. Você tava na loja também no dia? E loucos. Venha, corra agora, que tá bombando. Eu não sei o que, é que eu faço, porque só tem 2 bores aqui. Eu disse, meu Deus, tem que vender esse bore pra recuperar o dinheiro. Aí eu. Mas na hora chega, tá vendo? Eu avisei. Quando ele tava doido, lá, tá vendo? Eu não avisei. Não, mas fiquei nervosa, né? Porque 2 bores, como é que 2 bores vai me dar o retorno? Não vai. Aí eu, tá bom. Ah, tá terminando aqui o ensaio. E eu sorrindo, já vi minha esmeralda lá brilhando. Eu disse, tá bom. Quando terminou, corri de volta pra loja. Quando eu cheguei, estavam atacados. Eu disse, então calma, vamos fazer um pedido. Na época a gente teve sorte também, né, do fornecedor ter o material. Faça aí uma lista, quem quer o bore, diga que tá esgotando, que aqui primeiro, é peça única, só tem esse e o de Sheila. Vendi mais de 150 bores. Caramba, Vendi mais de velho. 150, foi. Aí foi quando, não foi ideia. Muito, muito. Isso só nessa primeira postagem dela. Depois ela soltou, o resto eu vendi. Meu Instagram também estava preparado para receber o público, vendi o restante. E aí foi quando eu não parei, fui buscando sempre grande. Depois eu busquei Nai também, botei a mesma peça que já tinha dado certo. Coloquei a mesma peça e aí foi. Aí, E como era o nome da loja? Renove Collection. Renove Collection. É. Eu lembro que na época, bater 10 mil seguidores era o auge. Era o auge. E Pô, loja porque de com roupa. os 10 mil é que tinha um arrasto pra cima, né? Isso. Todo mundo perseguia os 10k. Exatamente. Isso tudo em meio período. Sim. Do momento que eu me mudei, né, daquela loja, do Sim. momento que eu me tornei sócia, viramos um ano só. Caramba. Batemos 10 mil no Instagram. Então, pra mim, deu certo, tô bem. 10 mil, tô rica. E vou isso ficar você rica. nem aparecia, né? Você só... Não, só as modelos. Só as modelos Só e as as modelos. fotos do produto. Só as modelos, digital E como nasce a blogueira do atacado? Então, aí foi quando, mais pra cá, já depois eu me mudei, fui pra uma loja maior, linda, maravilhosa, minha loja, ar-condicionado. Mesmo nome. Mesmo nome. Só na mesma rua eu passei pra uma loja maior, sabe? Certo. Continuava com divulgação, com as meninas e tudo mais. Comecei a aparecer mais também nessa outra loja. Nessa outra loja. Foi quando eu comecei a aparecer, fazia uns stories, gravava um outro, muito tímida também, porque eu era mais atrás dos bastidores. Eu fotografava as meninas, Sim. eu chegava da feira, era segunda à noite e terça-feira de manhã eu tava na loja pra fotografar as meninas. Então eu sempre fui a fotógrafa da minha loja, sempre fiz vídeo, era sempre eu, sabe? E aí, de vez em quando a menina não ia, alguma coisa tinha que acontecer, meu Deus, tem que postar. Aí eu ia lá e vestia, odiando, mas vestia. E aí eu percebi que o público tava se identificando com o meu biotipo agora. Sim. Entendeu? Na época. Sempre fui mais cheinha, né? E aí, o público tava se identificando com o meu biotipo, então de vez em nunca eu ia lá. De vez em nunca. Eu ia lá e Mas aparecia. toda tímida ainda. Toda tímida. Aí foi quando minha loja, essa segunda loja, assim que eu reformei, ela foi assaltada, tive alguns prejuízos, e aí foi quando eu comecei a ter mais ansiedade, sabe? Fui buscando isso. Então foi me desmotivando. Mas eu nunca pensei em fechar minha loja, nunca. Sim. Porque deu muito certo. Eu tava vivendo, conquistamos as nossas coisinhas, né? A gente podia já viajar, já fazer uma coisinha ou outra. Então tava bem, tava maravilhoso. Já não tinha mais Medo. como é que se diz? O medo, não. nem a preocupação da família, Não. porque já estava encaminhado. Não, porque eu sempre fui muito boa com essa questão de Instagram, sabe? De internet, dessa parte. Então, toda vez que dava uma baixa, eu dava um jeito de bolar alguma coisa, de inovar. Aí eu trago muita inovação em mim, isso. Nunca fui de ficar paradinha, eu sempre gostava de modificar e dava certo e vendia, entendeu? Então, eu nunca tive público porta, sempre foi internet que me ajudou. Certo. E aí, foi quando me deu muita ansiedade, eu tava muito desmotivada, eu só vivia de cabeça baixa, não tinha mais criatividade. Eu posso dizer que, tipo, acho que a maior dificuldade que você teve aí nesse processo, quando sua loja foi assaltada e você teve todos esses gatilhos de ansiedade e tal. E também loja, eu nunca descansava, né? Graças a Deus, a minha loja vendia muito bem, então todo final de semana eu viajava. Todo final de semana.
o ano todo. Era muito raro não viajar. Mas a viagem continuava Caruaru e adjacências? Não, Começou a Caruaru só fui ampliar. naquela vez mesmo. Só. Só. O meu público foi mais Santa Cruz e Toritama. Eu Certo. sempre continuei lá, sabe? E aí. Pera ainda, deu um branco. Ah, da loja, né? Da loja. Isso. Que a Aí loja foi assaltada, você teve os problemas que você passou de ansiedade e é, tal, e a internet dando bom, e aí chegamos é, na blogueira. isso. Como? Só que aí perdi minha criatividade, não conseguia desenrolar a loja. Meu ponto foi vendido. Meu ponto foi vendido para outro dono. E esse outro dono estava começando a dar regras e implicâncias que para mim eu já estava no meu limite de algumas coisas, então para mim foi pior. Aí foi quando eu e Ian, meu esposo, a gente decidiu dar uma pausa na loja para encontrar um outro ponto. Com o Certo. coração partido, porque foi a primeira loja que eu consegui. Cada conquista era muito grande, né? Então, Claro. uma parede de gesso Você decorou 3D, do jeito que você queria tudo, mesmo, 3 né? provadores pra mim, meu amor. Maravilhoso. Então, para mim foi cortar o coração, mas eu não aguentava mais o ambiente ali, Sim. todos os dias uma coisa. Pra você ter noção, até o estacionamento na época pra mim foi proibido, pra mim botar meu carro. Ô, Entendeu? caramba. Então não tinha lógica. O portão, eu vi o portão sendo fechado pro meu esposo, não dava, não dava. Aí a gente deu uma pausa, mas na nossa cabeça seria só uma pausa de um mês pra procurar um ponto. E isso já tinha passado a pandemia também e tinha dado aqueles meses de retorno, sabe? Tava no início Certo. do ano. Volta, não Isso, volta. foi quando nesse meio tempo, na minha hora extra em casa, quando eu via que tava dando alguma coisinha em mim, sabe? Que uma gastura, aquelas sintomazinhas triste e tal. Aí eu dizia, não, acho que eu vou ligar a câmera do celular e vou começar a gravar dando dicas, né? Na época, eu pensei e coloquei o nome da cidade, Santa Cruz. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Porque eu sabia que o pessoal que iria me acompanhar não estaria interessado em Bianca, porque não me conheciam, mas estariam interessados no meu conteúdo, em ajudar outras pessoas, né? E aí foi quando foi dando certo o canal do YouTube, a loja a gente retornou, ainda ficou Então um você tempinho. começou já no YouTube. Comecei no YouTube, voltei pro YouTube, né? Sim. Conheci essa plataforma que era desconhecida pra mim, né? Não Perfeito. conhecia. E aí foi quando eu ainda consegui filmar algumas partes das feiras, quando eu viajava como lojista, que é esse meio tempo de fechar a loja, né? Aí, antes um pouco de fechar a loja, eu viajei, comprei, filmava os bastidores e guiava a galera como eu gostaria de ser guiada na feira. Como eu sabia Perfeito. que eu não conhecia a feira. Então, eu mostrava aquelas pessoas que nunca tinham viajado, assim como eu na época. E aí, o público foi crescendo no Você fez um YouTube. conteúdo que você gostaria que você tivesse quando você foi a primeira vez, né? Quando eu comecei, E aí, o público, muito carente dessa informação, aceitou muito bem. Aí foi quando a gente fechou a loja e eu me dediquei muito no YouTube. E eu fui trabalhar um período também com meu sogro na época, mas foi bem breve mesmo, porque eu vi que quando eu migrei pro Insta, eu vi que o YouTube tava dando certo. Eu disse, por que não abrir um canal no Insta, um Instagram sobre isso, né? Pra receber esse pessoal. Porque Insta eu já sabia mexer e já sabia como vender o produto. Sim. E aí eu migrei, comecei a vender o produto no Insta, meu produto agora dessa vez divulgando. E aí eu fiquei no Instagram mesmo. Aí foi quando foi dando certo, E aí sabe? o nome já foi Blogueira do Atacado. Não, fiquei no Santa Cruz mesmo. Fiquei com o nome da cidade. Certo. Aí foi quando me barraram, disseram, oxe, essa menina tá chegando agora? Quer sentar na janela? Aí foi quando eu pensei um nome que fosse fácil de acesso e que memorizasse, né? O que é que eu era? Blogueira de quê? Atacado. Não tinha, não existia. Então eu fui blogueira do atacado. Aí deu certo, graças a E hoje Deus. só chama de Blogueira do Atacado. Hoje é blogueira do atacado. Você vive o mesmo dilema que eu tenho, que todo mundo só me chama de David Badalando. Mas é gostoso, né? Não, Porque, eu acho que faz parte. Eu nem ligo. Eu acho que, tipo assim, cara, que bom. a marca já tem 20 anos, então, tipo assim, beleza, É. mas eu sou David do Badalando mesmo. É. E tá tudo certo. É. E tipo assim, vira referência. Então, pra mim, É. tá tudo certo. Pra mim, se minha marca chegar na minha frente, tá ótimo. Exatamente. É o que eu quero, né? Exatamente. E aí, veja, quando você começa a dar essas dicas, você começa a ter um resultado, seu canal começou a ter bastante inscrito, você conseguiu replicar isso no Instagram. E aí, como foi falar com essas empreendedoras, né? Que o seu público tem as pessoas que, acho que do zero,
mas tem gente experiente já, Tem, que é. acompanha porque você tem esse conteúdo diverso. Você tem para quem não sabe nada e você tem, digamos aqui, aquelas dicas que valem ouro É. para quem tá de repente já no mercado, mas não sabe onde inovar ou comprar num preço melhor para ter uma margem melhor. Como foi esse feedback que você teve da galera logo? Foi difícil assim, já pegou imediatamente ou você começou a fazer? Assim, o que essa menina aí quer, rapaz? A menina nova dessa, falando tanto, não sei o quê. Como foi isso daí? Justamente pela minha experiência, que foi bem vivida, assim, braçal, Com várias dores, com eu várias conseguia me dificuldades. conectar com as pessoas, sabe? E essa Entendi. questão da comunicação, eu até brinco, eu sou menos tímida. Eu era mais tímida antes na câmera, eu não conseguia, eu fui amadurecendo conforme eu fui pegando experiência mesmo, é tanto que os meus vídeos lá no YouTube, percebe, eu fazia muito vídeo assim, ó, sabe? Me esconder no Escondendo o máximo, público, como é que eu né? me escondia se eu tinha que me filmar, né? Eu Aham. queria falar, mas eu não queria aparecer. Sim. E aí eu fui pegando experiência, mas a minha história e o que eu tinha, o conteúdo, era muito mais. Chegava na minha frente. Certo. E aí no YouTube foi que eu tive esse tipo de crítica. Não no Instagram, mas no YouTube a Certo. galera pegou pesado no iniciozinho. Mas era porque eu tinha muitas manias, muitos vícios de linguagem, tipo assim. E. Sabe? Ficar muito Sim. assim, lenta. E mexia demais, muito no cabelo. Então eles foram me ensinando. E aí eu fui vendo como Você que meu. aprendeu com os haters. Fui aprendendo com os haters, tá vendo? Eu não, eu não, eu não tava acostumada para aquele tipo de crítica, mas também não. Mas teve algum assim específico que doeu assim, velho, que você Não, lembra? graças a Deus, o meu público ele é muito no foco do que eles querem, do conteúdo. O conteúdo tá bom? Sim. Tá valendo. Nada mais interessa. E também eu nunca dei esse tipo de abertura para esse tipo de Massa. conteúdo. Então, Que bom. acho que não chegou essa pessoa até mim. Não foi interessante ele vir até mim para fazer. Entendi. Sabe? Graças a Deus, não. Eu tive um hater um dia desse. Aí. Mas eu achei o máximo. Poxa, um hater aqui, sabe? Não, mas não me abalou, graças a Deus, não. Eu pergunto porque assim, a gente trouxe a Gabas aqui, foi o nosso primeiro convidado, Hum, e ele falando que quando ele decidiu, de fato, virar o blogueiro profissional, os amigos ficaram, você é é, maluco. É doido, velho, fazendo. Porque assim, a Gabas, assim como o Sheila, a Gabas ele é digamos, no presencial, sim, o que de fato ele é no Instagram. Eu acho que, é, na verdade, o que cativou ele, porque, tipo, se você tomar uma cerveja, jogar um papo fora com a Gabas, sem nenhuma câmera ligando, ele é daquele é, jeito animado, né? Só que aí os amigos disseram, meu irmão, vai ser maluco. E ele disse, rapaz, muita gente duvidou. Muita gente duvidou. E depois do tempo, os meus amigos que duvidavam eram os caras que me contratavam para é, fazer publi para empresas deles. E isso eu sei que esse processo é difícil. Eu vivi um pouco esse processo. Ainda vivo, né? Porque não sou blogueiro, mas tenho aparecido cada vez mais em cima de desenvolver o conteúdo que a gente desenvolve aqui no Badalando. E às vezes, pai, mas acho que não tá aparecendo, mas tem que aparecer. é, Hoje, para quem é empreendedor, para quem tem um serviço, um produto para vender, as pessoas querem, não é só o produto, mas ele quer uma pessoa que valida aquilo que está vendendo, né? é, Ah, não, você falou, você percebeu um tempo que quando você fazia o provador em você, um público que talvez que não se sentisse representado no corpo das meninas que já eram mais meu biotipo, trabalhadas, né, e tal. E às vezes fica, né? E às vezes a gente não tem essa percepção. Quando é. a gente entende isso aí, a gente vê o canhão que a gente tem na mão, né? Uhum, verdade. Hoje eu entendo que se o empresário ele não se tornar o influenciador da sua marca, né, ele vai ter que contratar um influenciador e ficar dependente desse influenciador. Então, por isso que é importante, sim, por mais que não goste hoje, arranjar uma forma de você ser o próprio influenciador da sua marca, mesmo que você continue fazendo parcerias, sabe? Mas é necessário você se tornar uma autoridade, você se tornar referência. Porque hoje não é só vender o produto, né? Hoje existe toda uma estratégia por Toda uma trás. Você estratégia. tem que realmente gerar valor para outra pessoa que tá lá do outro lado, né? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. E aí, virando a blogueira do atacado, desenvolvendo, você ainda tem sua loja? Você continua? Então, naquele momento, quando deu certo,
Até hoje eu não voltei com a minha loja, mas o Instagram tá lá, serve hoje até quando eu converso, porque graças a Deus, de um ano pra cá, a gente tá com outros setores também trabalhando, então minha loja tá lá. Eu queria muito voltar porque é um carinho que eu tenho muito grande por ela. Foi dela que tudo começou. Eu queria muito voltar porque ela deu certo, ela não deu errado. Foi um momento que eu precisei dar uma pausa e foi Uhum. importante pra mim, porque talvez eu iria me perder e aí sim eu ia fazer com que ela tivesse um fim triste que eu não queria. Não voltei com a loja, mas hoje eu tô muito bem onde eu estou, sabe? Certo. Eu tô muito feliz com o que eu faço. E, mais uma vez, naquela época eu cresci um perfil, na época 10 mil era bombado, eu cresci em menos de um ano. Quando eu me tornei digital, hoje a gente tem muitos inscritos no YouTube, tem mais de 30 mil Sim. inscritos. Então, inscritos é mais difícil você Com conseguir. certeza, E a com gente certeza. bateu, em menos de um ano também eu alcancei o Instagram, bati mais de 100 mil num primeiro Instagram. E aí eu tive a perda do meu Instagram também, que foi mais um momento onde eu Mas como foi? pensei. Eu vi isso nas suas redes sociais. Foi recente, né? Inclusive. Completou um ano e agora em fevereiro. Então, e como foi assim? Porque, assim, se perde Instagram de várias maneiras. Com você foi como? Então, foi. Hoje eu já sei, eu não sei se eu ia. Eu não vou citar o nome de quem, mas Tá. o meu processo acabou de me dar a resposta exata um ano depois, recorrendo lá na justiça, que foi, na verdade, uma marca grande que me denunciou. Na época eu achava que eu tinha sido hackeada. Não foi. Entendi. Entendeu? Derrubaram a conta realmente. Entendi. Você levou um strike. Isso, e por isso que tava em processo para ver se eles devolviam, não devolveram, mas eu vou ganhar a indenização, né? Certo. Porque você Mas, conseguiu comprovar que aquilo era o seu meio de trabalho. porque derrubou a mim e derrubou a minha pessoal também, né? Que, Então, que não em tinha menos nada a de um ver. mês a pessoal foi derrubada também. Então, pra mim, voltou uma ficha, tipo assim, meu Deus, eu larguei minha loja em menos de um ano, porque quando eu comecei no Instagram, eu também coloquei uma meta. Em um ano eu tenho que fazer dar certo, senão eu volto pra minha loja. Certo. Em um ano deu muito certo, eu já tava ciente que eu iria continuar. E aí, quando eu perdi o Instagram, demorou 2 dias pra eu decidir que eu não iria realmente desistir. Voltei a batalhar e a ralar, porque eu já sabia quais as ferramentas eu iria usar pra fazer dar certo de novo. Eu já sabia, porque pior foi o início. Sim, com Começar como certeza. digital. É. Eu era lojista, eu não era digital. Começar como digital. E aí, em menos de um ano, hoje, graças a Deus, batemos o ano em fevereiro, batemos já 80 mil seguidores mais uma vez. Então, tô no caminho certo. E é tanto que agora eu sou mentora. Aí, então chegamos onde eu quero falar É. de agora você ensinar as Tem pessoas. podcast Tem também. podcast, tem a mentoria. E aí, como é que você descobriu que, cara, tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, né, todo esse conteúdo que eu passo, né, no serviço de digital influencer, como é que você agora, não, vou virar uma mentora? Então, Como é. foi isso? Conte. Tá sendo, né? Tá sendo. O momento que eu perdi meu Instagram serviu muito pra amadurecer. Certo. E até então eu vivia em função do trabalho, mas eu não sabia qual era o meu propósito de vida, né? E na Sim. perda do meu Instagram foi quando eu descobri que o meu trabalho é necessário para que mais pessoas continuem e não desistam. Então, se eu desistisse naquele momento, muita gente iria se ver, tipo, e tudo que ela falava? E tudo que ela estava vivendo? E a loja dela que foi assaltada várias vezes? E como ela começou a loja, como ela fez dar certo, ela migrou pra cá e ela vai desistir agora. Então, E agora que eu comecei a acreditar nela, agora que eu tô junto, ela vai abandonar a gente. eu fui muito abraçada naquele momento. Muita gente compartilhou, não só os lojistas que me conheciam na época, porque meu trabalho eu sempre foquei muito fora, não aqui, né? Então, Certo. lá foi uma rede de apoio muito grande e outros digitais também no meio do atacado compartilharam. E no dia que eu perdi meu Instagram, a gente já criou uma outra conta. Então, assim, em menos de um dia já subiu lá 4 mil seguidores. Já dava Certo. pra mim começar novamente, né? Mas e aí, quando você começou a recuperar, a ser abraçado com essa galera, eu acredito que não deve ser uma tarefa muito fácil Não, você convencer um lojista, né, a investir em você, né? verdade. Porque, tipo assim, geralmente a galera vai muito nos grandes players ou nas blogueiras mais famosas É. e tal. E como foi pra você, assim, fazer essa captação? Tipo assim, se você se recorda qual era, se você tinha uma loja que você, tipo assim, focava, quero fazer quero que essa loja esteja aqui comigo
e você foi, batalhou e essa loja chegou assim pra Isso você? no início ou na perda? Na perda. Na perda? Então, na perda eu tive muita devolução de dinheiro. No outro dia já. Eu muito abalada, porque eu fiquei arrasada. É, porque É na como perda você não tinha, você tinha os contratos, mas quando perdeu, o cara vai dizer, pô, É como se ela sua tinha um empresa perfil, aqui agora acabasse. incendiasse e você não tem Isso, nada mais, isso. entendeu? Então, eu fiquei muito abalada. Naquele outro dia, muita gente, mas eram os novos pedindo reembolso, porque também eu entendo que muita gente estava no início, então investiu. Imagine eu naquela época que eu contratei Sim, Sheila Sheila. e Sheila naquele dia perdesse. O meu dinheiro era da reforma da loja ia ficar perdida. Eu, infelizmente, eu ia querer o dinheiro de volta, né? Também. Eu naquele momento, eu não tinha o suporte para aguentar aquela divulgação. E aí, muita gente pediu reembolso, mas muita gente, como já conheci meu trabalho e minha autoridade, continuou comigo e os meus seguidores me abraçaram muito. Então, com 3.000 seguidores, eu entreguei o mesmo resultado pra galera. Enchi, era 100 pessoas no Que Zap. massa. Então, foi motivação, sabe? Fui muito abraçada, então eu não podia desistir, não tinha como eu desistir, não tinha porquê. Tava indo, dando muito certo. Em menos de um mês, a gente bateu 10.000 seguidores e estamos aqui, sabe? E Menos agora de um ano, mentora. foi. E agora, mentora. E como Começou funciona? através do podcast, né? O Exato. Foi podcast me deu mesmo? essa ideia, foi. Pô, que massa, velho. Porque o podcast abriu uma outra visão minha de conhecer novos empreendedores. E aí, dessa vez, como eu estava tendo esse contato com os empreendedores, eu pensei, por que não? A gente juntar uma galera que, assim como eu lá no início, não tem conhecimento, e às vezes nem busca também, Sim. sabe? Mas, e por que não pegar na mão dela, chamar e passar esse conhecimento pessoalmente? E aí a gente fez o primeiro encontro de mulheres empreendedoras, que foi no Ferreira. Deu Certo. muito certo, foram mais de 80 mulheres que estavam lá. E é isso. Aí foi quando a busca, elas me buscaram. As pessoas, as mulheres me buscaram. E não é só do segmento de lojista. Hoje eu tenho um cliente que é corretora imobiliária, do ramo da Sim, porque estética. acaba você falando com o público que tem outros Isso. anseios de compra, né? Exatamente. Eu descobri que eu não posso. Eu teria que sair da minha zona de conforto esse ano. Eu não deveria ficar só como digital influencer do atacado, que é algo que eu conheço e tenho autoridade já, graças a Deus, né? O meu Perfeito. nome lá é feito. E agora, por que não eu trazer realmente esse meu talento e essa minha vivência de crescer Instagram, de humanizar Instagram, que foi mais de um Instagram que eu fiz dar certo. Por que não ajudar a outras mulheres, outras empreendedoras a também humanizar o seu perfil e, consequentemente, crescer eles, entendeu? Mas aí a mentoria já é blogueira do atacado ou já é Bianca? Se chama Geração Foguete. Geração Foguete. Está aí. Geração Foguete. Agora, que bom, Isso fico eu feliz. começou a mentoria presencial. Mas Certo. como esse episódio vai sair depois do lançamento, Sim. amanhã é meu aniversário, dia 10. Sim, Posso? sim. Posso? Pode. Amanhã é dia 10 de março. Olhando para a sua câmera aí, vá. Amanhã é dia 10 de março. Atualmente nós trabalhamos com a mentoria presencial. Quem é daqui de Sergipe pode me procurar. Mas amanhã nós vamos fazer o lançamento, no meu aniversário, o lançamento da mentoria online. Geração Foguete inicia amanhã. Que Um coisa presente pra boa. mim e pra vocês também. Para todos nós que estamos aqui, É. inclusive quero acompanhar e lhe parabenizar mesmo, Obrigada. porque eu vejo a sua batalha, acho que dos produtores de conteúdo que a gente já recebeu aqui, né? O podcast, pô, agora me passou. Seu podcast, Pode decolar. o Pode Decolar, começou aqui. Começou aqui. Foi o primeiro episódio, foi aqui. Foi. E foi importantíssima a participação de vocês nisso. Porque vocês lembram, né? Como eu cheguei aqui. Tipo, Sim, eu nunca fui de desmoronar, como eu já falei, que nem minha avó. Eu me mantinha ali numa linha, mas eu tava muito nervosa. E foi igual como eu cheguei lá em Sheila. Quando eu cheguei aqui, vocês quebraram tudo, todas as barreiras que eu poderia pensar que poderia ter. Tipo, meu Deus, eu vou chegar no estúdio, como é que eu vou começar esse projeto? Se eu venho do Instagram, eu venho do YouTube, de uma maneira gravada, técnica, eu e a câmera. Venho do Instagram também, eu manuseando. E dessa vez eu solto a câmera e deixo alguém me guiar e ficar aí ao vivo, como é isso. Mas graças a Deus, você, Vanessa, foi importante demais para que aquele episódio, o Pode Decolar existisse. Eu falei aqui para você, eu disse, vai dar certo porque vocês fizeram parte disso. Lembra que eu falei? Eu disse, meu Deus, Eu vai dar. fico bem feliz de a gente poder ter contribuído, porque esse é o objetivo aqui da gente. Com Porque certeza. a gente tem uma experiência muito grande em produzir coisas, né? A gente, quando pensou aqui nesse estúdio, né? Que,
Inclusive, você que está assistindo já viu esse estúdio aqui de várias maneiras diferentes. E eu sempre gravo de uma forma diferente, justamente para mostrar para você, conteúdo, você, produtor de conteúdo, que está nos assistindo, e de repente, não, tenho uma vontade de ter um podcast, mas, pô, não tem que ter uma estrutura, tem que não sei o que, tem não sei o que. Mas é muito caro, e às vezes, não, eu quero fazer uma estrutura que possa atender várias pessoas Sim. e que a gente possa compartilhar. E eu sempre falo, e é uma coisa que Vanessa, que tá mais à frente do comercial, fala, e eu que na hora também de vender para os meus clientes, tipo assim, cara, eu não vendo a hora do podcast. Não, é Eu verdade. vendo todo um ambiente e uma troca de expertise para que seu negócio dê certo. Porque para mim, não é vender um podcast ou é vender uma hora de podcast. Não. É ajudar aquela pessoa a continuar um projeto, dar início a um projeto. E quando eu vi, quando a gente se conheceu, eu entendi um pouco sua história. É quando a gente foi falar de Instagram, eu me lembro. Vou falar do YouTube. Eu disse, não, quando o YouTube já tinha 30 mil, pô, já tem 30 mil no YouTube. Mas a gente viu que no início você tava mais assim, Nervosa. foi só um pouquinho, depois você já foi e foi muito bom e a gente fica muito feliz com o seu depoimento aí que a gente de fato fez essa diferença aí no início, Muito. ajudou e é uma coisa que eu sempre procuro. O Badalando hoje é uma empresa que ela é muito facetada, ela é uma produtora de eventos, ela é uma editora musical, uma gravadora, um estúdio de podcast e a gente no final não trabalha com marketing, trabalha com pessoas. Então, pessoas querem, no mínimo, atenção e incentivo, Exato. né? E é o que eu sempre falo. E aí, não é porque a gente tem um microfone, uma câmera, que a gente... Não, que isso qualquer outra pessoa pode ter. Eu acho que esse é o diferencial da gente. É tentar se somar que o produto que esteja confiando na gente, né? A segurança de ter uma transmissão profissional, um áudio profissional, uma imagem profissional, que de fato faça a diferença. Eu fiquei muito feliz, assim, saber que depois do podcast, né, veio para você outras coisas que estão acontecendo muito bem e a gente fica muito feliz. É só agradecer mesmo. Gratidão de verdade. Foi ali onde tudo começou Que mesmo. bom. E me diga, então, os próximos planos, né, da nossa blogueira do Atacado, das nossas mentorias, do podcast. E me diga aí já pra gente já chegar, porque o papo foi muito bom. A hora passa que a Foi gente longo, é? nem percebe, né? Mas eu acho que é importante, a gente falar mesmo dessa história, porque veja, é um registro, porque você Eu tentei resumir, eu espero que não não, tenha atropelado não, nada acho que aqui. ficou legal. E tipo assim, porque você no seu podcast, você Sim, não consegue contar a sua história, porque é, quem brilha é o convidado, né? é. E aí eu acho que esse episódio tem essa função de registrar para todo o seu público de onde veio, como foi e onde você tá. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui contando minha história. Eu espero que tenha sido bem resumido, que eu não tenha pulado, porque tem o nervosismo, né, de estar aqui, minha filha, com o chefe, ó, do Badalando, imagina, né, o dono do podcast. Eu sou só como é que se Não, diz? não, você não é não. Ah, Você é tão grande quanto. Eu aqui tô então, até um pouco nervoso aluna, eu aqui. sou só uma aluna de podcast. Mas mais uma vez você me passou uma tranquilidade, comecei a ficar nervosa e ao mesmo tempo desenrolei, graças a Deus. Os planos são, desde janeiro, eu vim intensificando a busca pelo conhecimento cada vez mais. Porque eu quero realmente estar mais preparada para estar levando esse conhecimento para o meu público, que acredita muito no meu trabalho e em mim. Então, realmente, hoje eu não me descrevo só como a digital influencer do Atacado. Hoje, graças a Deus, eu estou como mentora também. Tenho um escritório hoje onde eu recebo... escritório. Aquela menina, né, que batalhou hoje, tem um escritório que é lindo, por sinal, muito bonito. Já convide, já diz onde é pra galera, como é que faz pra É... procurar, pra marcar uma reunião com você. É isso. Ó, segue lá no Instagram, é melhor, né? Vai Segue lá no lá. Instagram, porque eu já ganho seguidores, né? Segue lá a Blogueira do Atacado 1, porque o Blogueira do Atacado foi o que foi derrubado, então nós colocamos o número 1, que é esse. Segue lá, é só falar, temos um linkzinho que hoje você pode falar tanto com a assessoria de mentoria, que pode agendar. Quando esse episódio sair, já vai ter lançado também a mentoria online, né? Então você vai ter acesso também a essa mentoria online. E quem é fabricante, quem trabalha com atacado também, que deseja ingressar nesse ramo aí, contrata também, fala lá com a gente. Tem todo, não é só chegar e divulgar. É como eu falei. Se você não tem essa visão, tá começando agora, não se preocupa não, que eu tenho toda a atenção para você. Quero fazer dar certo para você. Não é o dia que você paga
só para eu divulgar, certo? Eu quero fazer seu WhatsApp lotar, tá bom? Com uma mensagem dessa, meu amigo, você só não contrata se não quiser. Né? Beleza? Bianca, muito David, obrigada viu, pela obrigado. oportunidade, de verdade. Foi muito bom Vanessa, conhecer. obrigada, viu, pela É, oportunidade, de coração mesmo. muito bom conhecer essa história lá do início e saber que o empreendedorismo está na veia impregnado e não vai sair tão cedo. Sai não. Sai não, porque meu filho já vai nascer blogueirinho do atacado, ou blogueirinho do... Boa. Já vai nascer Boa. trabalhando. Bom, galera, é isso aí. Mais um episódio do Badalando Podcast. Eu gostei demais. Histórias inspiradoras merecem ser contadas para que você, de fato, possa se inspirar em, de repente, ou seguir a mesma linha ou criar outras coisas. Eu fico muito feliz de trazer isso, porque a gente só vai ter um Sergipe mais forte quando, de fato, a gente entender que já dentro de Sergipe temos pessoas muito grandes, mas que precisamos só contar essa história para que mais pessoas conheçam e a gente se desenvolva cada vez mais. Beleza? Eu sou o David Badalando, esse é mais um episódio do Badalando Podcast. Até o próximo episódio.